A paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Estamos dirigindo esta mensagem primariamente aos nossos irmãos e irmãs da comunidade da Igreja Presbiteriana da Paz, que ainda não puderam voltar aos cultos presenciais na igreja e, portanto, nesse domingo de manhã, de casa, usando os meios de transmissão e de recepção da internet, recebem a palavra de Deus. Que o Senhor possa te abençoar, te encorajar e te animar profundamente para que você tenha alegria, paciência, paz no coração e receba a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é bálsamo, é remédio para o nosso coração, para a nossa alma e para o nosso corpo também. Porque a palavra diz que o coração alegre faz o rosto ficar formoso. Então eu quero convidar você a abrir a palavra, a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. E lá diz assim, a partir do verso 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E olha o que diz esse versículo 9, uma daquelas palavras notáveis, preciosas que a gente precisa guardar na mente e no coração, não é verdade? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Repita em voz alta essa frase, e não nos cansemos de fazer o bem, e não nos cansemos de fazer o bem. Vamos orar? Ó Senhor, Tu és o autor da palavra, no poder do Teu Santo Espírito, que essa palavra possa iluminar o meu coração e o coração dos que ouvem, para que a gente aprenda todo dia a lançar preciosas sementes enquanto caminhamos na nossa vida. Tem compaixão de nós, perdoa o pecado, a rebeldia, a iniquidade do meu coração, do nosso coração e dá-nos paz em Jesus Cristo. Amém, amém. Estava dias atrás na roça plantando milho. Você já plantou milho? Já abriu a cova, coloca lá 3 carocinhos e com o pé joga terra por cima, né? Põe um pouquinho de adubo. Por quê? Porque a gente sabe que se não semear, nós não vamos colher. E a gente semeia milho porque sabemos que vai nascer um pé de milho. Ele vai crescer, soltar aquele pendão, dar 2 ou 3, eu já vi até de 4 espigas verdes, preciosas, que daqui a pouco estão maduras, e a gente vai quebrar a espiga de milho, tirar a palha e colocar na brasa para assar. Ah, dá para sentir até o cheiro, né, de um milho assado. Olha, querido, querida, o princípio da palavra de Deus nos diz algumas coisas importantes. Primeira delas, todos estão semeando o tempo todo. Todos nós, desde que acordamos de manhã, até todas as coisas que vão acontecer no nosso dia, a gente está fazendo várias semeaduras de palavras, de pensamentos, de atos, de coisas que fazemos, nós estamos o tempo todo semeando. O segundo princípio que a palavra de Deus nos traz, a gente pode resumir numa frase que eu ouvi uma vez num cântico: a planta que a gente planta dá o fruto que a gente colhe. Fala aí para você decorar. A planta que a gente planta dá o fruto que a gente colhe. Ou seja, o resultado da colheita é
ligado, diretamente proporcional àquilo que nós semeamos. Você conhece o ditado antigo que diz que quem semeia ventos, colhe tempestades, não é verdade? É uma derivação do ensinamento de Jesus. Você vai nos capítulos 5, 6, 7 de Mateus e você vai ver Jesus falando a respeito dos princípios do reino. E ele vai dizer: bem-aventurados são os pacificadores, bem-aventurados são os que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados são os misericordiosos. Ou seja, Jesus está dizendo, isso são sementes, são plantas que nós plantamos o tempo todo. E é por isso que o contrário, o oposto, também é verdadeiro. Quando nós semeamos maldade, quando nós semeamos o mal contra o próximo, quando nós semeamos impaciência, ira, raiva, quando nós semeamos palavrões, palavras más, quando nós semeamos aquilo que faz mal ao próximo, que diminui, que agride o outro, nós estamos quebrando um princípio espiritual e correndo o risco de receber aquilo que o terceiro princípio nos ensina aqui, que Deus dá semente àquele que semeia. O apóstolo, ao escrever aos Gálatas e falar da generosidade também que eles estavam tendo para com a igreja de Cristo, ele mostra que a nossa sementeira vem de Deus. Ninguém pode dar amor se não tem amor para dar, não é verdade? Jesus falou certa vez que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, se nós queremos obter boas sementes diretamente de Deus, diretamente do Senhor, que é o dono de todas as coisas, nós precisamos buscar essas sementes na palavra dele. Então, toda vez que abrimos o livro de Deus, todas as vezes que lemos os ensinamentos de Jesus, dos seus apóstolos, na revelação do Novo Testamento e também dos profetas de Deus na revelação do Antigo Testamento, nós estamos buscando boas sementes. E aí a gente compartilha, a gente fala com o outro, a gente leva a família, aos que são chegados, mas também aqueles com quem nós encontramos nas estradas e nas encruzilhadas da vida. E finalmente, o outro princípio é: não nos cansemos de fazer o bem. Parece interessante, não é? A palavra está alertando sobre isso. Quando é que a gente cansa de fazer o bem? Porque a palavra está dizendo que isso pode acontecer e talvez isso tenha sido uma realidade na sua vida. Quem sabe alguma de vocês que me ouvem já falaram assim: não vou mais fazer isso com fulano, com beltrano, não vou mais dar atenção a essa ou aquela pessoa, porque não adianta, eu só recebo coice em troca, eu não vou mais cumprimentar o outro porque ele não está devolvendo o meu bom dia, e assim por diante. Às vezes nós achamos que há um cansaço, uma exaustão em fazer o bem às outras pessoas, mas preste atenção, o nosso exemplo é Jesus, o Filho de Deus andando entre nós. E quando a gente olha para o Evangelho, é impressionante como Jesus trata com cada pessoa numa dimensão de amor, de carinho. Aquela mulher que chegou sendo arrastada pelos cabelos para ser apedrejada, os fariseus tentando fazer Jesus cair numa cilada ali perante os seus ouvintes, porque se ele absolvesse a mulher, eles diriam que ele não estava cumprindo a lei que mandava que aquele pecado fosse punido com apedrejamento. E se ele mandasse apedrejar, eles iriam dizer: então cadê o amor que ele prega? Olha que armadilha que fizeram. Mas Jesus trata dessa questão de forma maravilhosa. Sim,
aqueles de vocês que não têm pecado podem começar o apedrejamento. E diz o texto que eles começaram a se afastar um a um, começando pelos mais velhos. Fica só a mulher no chão, caída, quebrada, envergonhada diante de Jesus. Mas Jesus pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz: Senhor, ninguém está mais aqui. Jesus então pergunta para ela: mulher, então ninguém te condenou? Ninguém teve a coragem e se sentiu capaz de jogar a primeira pedra? Ela: não, Senhor. Jesus diz para ela: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Isso é o Evangelho, queridos. Isso é a beleza do Evangelho. Jesus não está sendo conivente com os pecados daquela mulher, porque diz para ela para ir para uma nova maneira de viver. Mas ao mesmo tempo, Ele veio para salvar. Ele veio para derramar ternura no coração, para trazer arrependimento, quebrantamento, mudança de vida. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Ei, quantas oportunidades temos de fazer o bem, de compartilhar o alimento que nós temos com alguém que está com fome, de dar uma palavra boa para alguém que está desanimado e prostrado, de chegar perto de um enfermo e falar a respeito do amor de Deus, orar por essa pessoa, de anunciar o mesmo Evangelho que nós recebemos, sementes, maravilhosas sementes que Deus nos dá. Que Deus te abençoe, que o Senhor desperte no seu coração, no poder do seu Santo Espírito, esta alegria de dar, de contribuir, de ser generoso, generosa, de amar pessoas de todo o seu coração. Talvez você já ouviu a história de alguém que estava pedindo a Deus muitas coisas boas para a sua vida e até reclamando um pouco porque as coisas não estavam acontecendo. Então essa pessoa teve um sonho e nesse sonho ela se aproximou de um lugar e viu uma grande loja toda iluminada e lá tinha uma placa dizendo assim: loja das bênçãos de Deus. Aí a pessoa ficou maravilhosa: olha, é aqui que eu vou receber tudo que eu tenho, vou receber. E aí entrou na loja e um ser assim muito especial, luminoso, a atendeu no balcão e disse: pois não. E ele viu que por trás havia umas grandes prateleiras com as gavetinhas e ele disse assim: olha, eu quero um bocado de paz, de amor, de alegria, de perdão, de contentamento, eu quero quantidade grande de tudo isso aí. Aí o anjo que estava atendendo ali na visão, no sonho, foi lá e buscou algumas coisas e trouxe uns pacotinhos bem miudinhos e colocou perante ele e falou: tá aqui, ó. Aqui tem paz, perdão, alegria, amor, esperança. E a pessoa olhou e falou: não, mas eu não quero só esse pouquinho, eu quero abundante, eu quero muito. E aí o anjo disse: olha, aqui nessa loja nós só fornecemos sementes. Jesus falou que o reino de Deus é como uma pequena sementinha que cresce, que aumenta, que enche toda a dimensão do coração. Então, ainda que seja uma pequena sementinha, ainda que seja um bom dia, ainda que seja uma oração curtinha, ainda que seja um versículo bíblico, uma palavra que você vai compartilhar, ainda que seja o beijo na face de um idoso, de uma idosa, de uma criança, de alguém doente, ainda que seja um abraço, um aperto de mão, lance sementes, porque Deus dá semente ao que semeia. Que Ele te abençoe. Amém. Glória a Jesus Cristo, Senhor.